Bom dia, me chamo Letícia e eu tô no grupo junto com a Andressa e o Antônio. E o nosso grupo vai apresentar um trabalho agora sobre o século das luzes. E eu vou falar o que foi o século das luzes. Bom, o século das luzes foi nada mais, nada menos do que um século. E foi o século XVIII. O século XVIII ficou conhecido como século das luzes e também como iluminismo. É, O século das luzes, o nome século das luzes era um nome meramente metafórico. Ele se referia à razão como uma luz, e essa luz servia para alcançar o conhecimento e compreender o mundo. A França foi o berço do iluminismo. E o que foi o iluminismo, já que o século das luzes também ficou conhecido como ele? Bom, o iluminismo ele foi um movimento baseado no racionalismo. E esse movimento, ele teve grande impacto político, social, artístico e literário. E do ponto de vista político, o iluminismo ele foi contra qualquer forma de absolutismo. E ele lutava para defender a importância de um governo que buscava o bem maior para a sociedade. É, tudo, tudo se tratava de uma corrente. E a corrente, ela se tratava de ela se opunha a qualquer forma de absolutismo, principalmente do absolutismo monárquico, ao mercantilismo e ao poder da igreja. É, a influência dessa corrente, ela mudou totalmente a mentalidade do mundo ocidental. E suas críticas ao mercantilismo influenciou várias rebeliões, inúmeras rebeliões, rebeliões coloniais, inclusive rebeliões no Brasil. Oi, gente, meu nome é Andressa Souza e eu vou falar um pouco sobre as características e o impacto do iluminismo. O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu no século XVIII na Europa. Eles pregavam a razão, que era a luz, e era contra o antigo regime, que era as trevas. Ele defendia a maior liberdade econômica, maior liberdade religiosa e maior liberdade política. E eles eram totalmente contra o absolutismo. As principais características era que as ideias eram de filósofos e economistas, que eles dizia que propagava a luz e a razão. Eles eram contra o absolutismo e os privilégios da nobreza e do clero e da Igreja Católica. Não porque eles não acreditavam em Deus, não era isso, e sim do como a Igreja Católica usava as pessoas com a política. E eles defendiam a educação, que era escola para o povo, e também ao avanço da ciência e da razão. As ideias do iluminismo logo conquistaram a população, e os reis absolutismos, com medo de perder o governo, aceitaram algumas dessas ideias, e essas ideias causaram grandes mudanças na organização da sociedade da época e também foi a base de grandes revoluções, como a americana e a Revolução Francesa. E pode dizer que o século das luzes abriu os olhos da população da época. Na continuidade da nossa linha de raciocínio sobre o século das luzes, que basicamente foi conhecido como o período do iluminismo, e vou pautar um dos principais filósofos dessa época que mais foram pautados. Vou começar com John Locke, que foi um dos principais filósofos que defendia a liberdade de expressão como propriedade de si mesmo. Era ateu, onde foi principal pautado por questões religiosas e também políticas, por ele não
acreditar num ser maior e tudo mais. E por isso que ele lutou pela liberdade de expressão, onde cada um tem a sua liberdade de falar o que pensa e tudo mais. O próximo é Voltaire. Voltaire foi um filósofo, símbolo da Revolução Iluminista e que defendia o liberalismo, juntamente com John Locke, que também tinha esse foco da liberação, de tudo mais, dessa questão. O próximo é Rousseau, que foi um filósofo também. Ele defendia a democracia direta, onde cada indivíduo poderia ter o direito de ir, de vir, de participar de decisões políticas, religiosas, culturais e tudo mais. E juntamente, tipo assim, o iluminismo ele realmente tinha essa visão de liberar, de uma nova visão, uma nova iluminação de vista. O próximo é Montesquieu, que teve a teoria da separação dos poderes, que é o legislativo, judiciário e executivo. E ele atuou também na questão da psicologia depois que desenvolveu esses três poderes. O próximo é Denis Diderot, que foi um filósofo também iluminista, criou a primeira enciclopédia, que no mundo ele ficou basicamente conhecido realmente por esse feito. E o último é Adam Smith, que foi um filósofo, pai da economia, um filósofo economista, principalmente da economia moderna e do liberalismo, juntamente liberalismo econômico, ou seja, seu foco realmente era o liberalismo juntamente com a economia. É isso.